Olá, meu querido aluno, seja bem-vindo para mais uma aula de assistência domiciliária. Hoje nós vamos falar sobre os direitos do paciente na assistência domiciliária. É cada vez mais comum no Brasil o atendimento domiciliar de pacientes conhecidos popularmente como home care. É um benefício que consiste na remoção do paciente à rede hospitalar para o atendimento em suas respectivas residências, em regime chamando também de internação domiciliar. Alguns pacientes precisam terminar o seu tratamento e não especificamente precisam estar no hospital. Então, foi incluído este tipo de processo para que os pacientes terminassem o seu tratamento ou até mesmo continuasse ali o processo de cuidado no domicílio, né? Como, por exemplo, os pacientes que têm neoplasias, que têm câncer, né? Que estão em fase terminal, que não precisam mais de intervenções cirúrgicas, mas apenas cuidados paliativos, como diminuir a dor, melhorar a qualidade de vida, estar perto da sua família, estar no seu ambiente, para que assim tenha uma fase terminal melhor. Tá? Nós temos também a assistência domiciliária de pacientes que precisam utilizar oxigenoterapia, pacientes que são acamados e precisam de cuidados relacionados à prevenção de lesão por pressão. Então, em certos hospitais vai ter uma equipe de assistência domiciliar para estar atendendo essa população, fazendo com que o hospital fique mais humano e diminua o seu fluxo também. A maioria dos planos de saúde e até mesmo aqueles que não possuem a previsão contratual de tal serviço, oferece a possibilidade de tratamento domiciliar e tem como objetivo reduzir os custos da internação, humanizar o atendimento dos pacientes, possibilitando, por exemplo, que ele esteja ao lado de sua família. Nem sempre as operadoras vão fornecer aos pacientes o regime de internação, né? O suporte necessário para tanto, negando o fornecimento dos serviços da enfermagem, né? Para os cuidados básicos como alimentação, higiene. Às vezes, a unidade, o hospital, ele vai passar essa condição apenas para o cuidador, né? E eles vão passar alguns cuidados específicos, como fisioterapia, cuidados médicos e não de enfermagem. Mas existem aquelas assistências que são feitas por uma equipe multidisciplinar também. Então, vai depender de cada unidade que vocês forem trabalhar. Então, vai ter unidade que vai ter a equipe multidisciplinar e vai ter unidade que vai ser mais específico o tratamento. No âmbito do sistema privado de saúde, né, naquelas unidades particulares, então todas as vezes que vocês ouvirem falar em sistema privado, é porque vai estar falando de um ambiente particular. Então, tal serviço foi regulamentado pela Resolução Normativa 211, de 11 de janeiro de 2010, pela Agência Nacional de Saúde. Lá no artigo 13 desta lei, diz que quando a operadora de planos de saúde oferece serviços de internação domiciliar em substituição à hospitalização, a mesma deverá atender às exigências da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Tais dispositivos garantem ao paciente, neste regime de internação domiciliar, itens como a cobertura das despesas referentes aos honorários médicos, os serviços de enfermagem e alimentação, realização de exames complementares indispensáveis para o controle da evolução da sua doença, como um raio-x em pacientes que têm problemas pulmonares, como um eletrocardiograma em pacientes que têm problemas cardíacos, dentre outros, o fornecimento de medicamentos anestésicos, gases medicinais, oxigenoterapia, transfusões e sessões de quimioterapia e radioterapia,
conforme a prescrição do médico assistente, nós vamos oferecer tais serviços. Então, dentre os serviços dos domicílios, vão estar inclusos o atendimento médico, atendimento dos enfermeiros, nutricionistas, fonoaudiólogos, psicólogos e os cuidadores. A Agência Nacional de Saúde Suplementar é quem determina quais procedimentos o plano de saúde cobre. Como o home care não está na lista obrigatória, o paciente precisa deste atendimento e deve contar com um apoio e uma justificativa médica. Em casos onde há recusa da instituição em fazer esse atendimento domiciliar, quando o médico solicita, é possível entrar então com uma liminar para que tal procedimento aconteça. Caso não autorize, então o hospital ele deverá manter o paciente hospitalizado até a sua cura. Então essa foi a nossa aula de hoje. Nós falamos um pouquinho sobre os direitos do paciente. É importante vocês lembrarem que o home care ele não é obrigatório em todos os hospitais, mas hoje em dia a maioria dos hospitais privados tem esse tipo de atendimento. No Sistema Único de Saúde ele já é implementado também, então quando solicitado pelo médico é dever da instituição promover essa assistência no domicílio. Se eles não têm esse tipo de atendimento, então eles vão ter que manter o paciente hospitalizado até a sua cura ou até o tratamento. Eu vejo vocês nas próximas aulas. Essa foi a nossa aula de hoje. Até mais!